Os Apócrifos. A ascensão de Isaías. Isaías colocou Ezequias e José, seu filho, e Miqueias e outros navios, profetas, à parte de sua visão. E aconteceu, disse ele, como eu profetizei, tal como vós ouvistes, que eu vi um Melahim radiante de majestade, mas uma majestade que não se parecia em nada quanto os Melahims. Ele tinha uma majestade, um poder tão grande que me é impossível dar-lhes a ideia. Eu o vi pegar-me pela mão e disse: Quem és tu? Qual é o teu nome? E por que caminho far-me-á subir ao céu? Pois fora-me dado o poder de conversar com ele. Ele então me respondeu: Depois de ter te elevado e depois de ter te mostrado a visão que eu tenho por missão revelar-te, compreenderás imediatamente quem sou eu, mas não conhecerás o meu nome. Pois tu deves ainda retornar à tua prisão mortal, mas perceberás o caminho pelo qual te farei subir aos céus, pois é para isso mesmo que fui enviado a ti. Então regozijava-me em ouvi-lo falar comigo tão amigavelmente. E ele me disse: Tu te regozijas em ouvir-me falar contigo amigavelmente? Ele acrescentou: Aquele que me exalta, tu o verás, e poderás julgar a bondade e a doçura que ele irá ter para contigo. E o Pai daquele que me exalta, tu o verás também, pois é para isso que fui enviado do 7º céu, para esclarecer-te sobre todas essas coisas. E subimos, o Melahim e eu, ao firmamento. E eu vi lá no firmamento Samael e seus poderes. Lá estava o reino da carnificina e das obras de Rassatã, da disputa e das discórdias. E lá ocorria o que ocorre na terra, pois há uma semelhança perfeita entre o mundo superior e o mundo inferior. E eu disse ao Melahim: Quais são essas disputas? E ele me respondeu: Essas disputas existem desde o início do mundo até os dias de hoje. E quanto a esta carnificina, ela só cessará no dia em que vier aquele que tu verás. E a sua presença trará calma a este mundo de dores. E em seguida, ele me fez subir do firmamento ao céu. E eu vi no meio de um trono, e à direita e à esquerda, Melahims. E nunca houve criaturas tão perfeitas quanto os Melahims que ficavam à direita. E desses Melahims, muito grande era a sua majestade, e todos cantavam louvores numa única voz, e o trono ficava no meio deles. E eles os celebravam em seus concertos. E os Melahims que estavam à esquerda cantavam após os primeiros, mas as suas vozes não se pareciam com as vozes dos Melahims à direita, e o seu esplendor era bem diferente. Eu então interroguei ao Melahim que me conduzia e disse-lhe: A quem são dirigidos esses louvores? E ele me respondeu: Os louvores são dirigidos à exaltação do 7º céu, aquele que ofusca os olhares no mundo dos santos, e ao amado que me enviou a ti. E ele me fez em seguida subir então ao 2º céu, e a altura deste céu era igual à distância da terra ao céu e ao firmamento. E no primeiro céu havia direita e esquerda e um trono no meio, Melahims resplandecentes. As mesmas coisas se encontravam também no segundo, mas aquele que estava sentado no trono do 2º céu possuía um esplendor e uma exaltação e uma majestade maior do que a de todos os outros. Sim, era grande a majestade do 2º céu e o enviado para guiar os teus passos. E te direi a quem deverás adorar no 7º céu. E prostrei-me para adorar aquele que estava sentado sobre o trono, mas o Melahim que me guiava não me permitiu e disse: Não adores nem o próprio Melahim, nem o trono daquele que está no 6º céu, donde fui enviado para guiar os teus passos. E te direi quem deverás adorar no 7º céu. Pois acima de todos os céus e de todos os Melahims encontram-se o seu trono, seu hábito, sua coroa, que poderás contemplar. E que o teu coração se encha de alegria, pois todos aqueles que amam o Altíssimo e ao seu amado subirão aqui após a vida através do Melahim e do Ruach HaKodesh.
E ele em seguida me fez subir ao terceiro céu, e lá também vi aqueles que estavam à direita e à esquerda, e um trono no meio, e aquele que nele estava sentado. Mas nada havia ali que lembrasse o mundo daqui. E eu disse ao Melahim que estava comigo: mas se o esplendor celeste vai mudando diante dos meus olhos à medida que subo os diferentes graus do céu? E se aqui não há conhecimento nenhum do mundo, seria então em vão que estaríamos dando-lhe um nome aqui embaixo? Ele me respondeu dizendo: o nome que se lhe dá não resulta da repugnância que ele inspira, pois nada do que ali acontece é ocultado. Eu quis então saber como se podia, pois conhecer o que não tinha nome. E ele me respondeu: quando te fizer subir ao sétimo céu, de onde fui enviado para ti, tu logo verás, neste céu que está acima de todos os outros, que não há nada que possa escapar aos olhares do trono e dos que habitam os céus, nem dos Melahims. Tu verás ao mesmo tempo que a majestade daquele e a presença daquele que está sentado no trono, que o esplendor dos Melahims que ficam à sua direita e à esquerda, que a sua majestade, digo, é maior, mais brilhante que a de todos os céus inferiores a este. E ele então me fez subir ao quarto céu, e a distância que separa este céu do terceiro é maior do que a terra ao firmamento. E vi mais Melahims de pé à direita e à esquerda, e aquele que estava sentado no trono do meio, e cantavam seus louvores. O esplendor e a majestade dos Melahims que se encontravam à direita era maior do que as dos Melahims que se colocavam à esquerda. E a majestade e a presença daquele que reinava sobre a terra era mais brilhante do que a dos Melahims colocado à direita. E a majestade de uns e outros era superior aos dos anjos dos céus inferiores. Ele me fez subir ao quinto céu, e lá também eu vi a majestade daqueles que estavam de pé à direita e à esquerda, e daqueles que estavam sentados no trono. E esta era mais brilhante do que a majestade daqueles que eu vira no quarto céu. E a presença dos que estavam à direita, essa majestade superava a majestade do que estavam à esquerda. Ela era de 3 a 4 vezes maior. A majestade daquele que estava sentado no trono superava de longe os anjos da direita. Mas o esplendor, tanto destes quanto daqueles, superava do quarto céu. E celebrei aquele que não tem nome, o Todo-Poderoso que habita os céus, e cujo nome é um mistério para todos os mortais, que transmitiu a sua majestade de céu em céu, e que aumenta o esplendor dos Melahims e dá um novo brilho à majestade daquele que reina sobre a terra. Ora, ele me fez, em seguida, subir ao éter do sexto céu, e vi um esplendor que não havia visto no quinto. Os Melahims eram envoltos por uma imensa majestade. E imensa era a majestade daquele que estava no trono, e eu disse ao Melahim que me conduzia: que estou vendo, ó meu senhor? E ele me disse: eu não sou teu Adonai, mas apenas teu companheiro. E eu o interrompi e lhe disse: teriam agora os Melahims companheiros? E ele me disse: sim, aqueles do sexto céu e do céu superior, onde não há lado esquerdo, nem trono no meio, é lá que habita aquele que não tem nome, e o amado cujo nome é um mistério que todos os céus não poderiam penetrar. Pois é o único cuja voz é ouvida em todos os céus e em todos os tronos. Consegui que ele me enviasse a ti, a fim de te fazer chegar aqui para contemplares esse esplendor. E eis o Adonai de todos esses céus e de todos esses tronos. Ainda que ele deva transformar-se até assumir a tua forma para tornar-se semelhante a ti. E eis porque te digo a ti, Isaías, todo homem retornará um dia à sua carne mortal. E ninguém viu, ninguém entendeu o que vistes, o que entendeste. Tu verás agora o que tu serás. Tu participarás da herança de Adonai, tu terás uma parte da árvore da qual emana o poder do sexto céu e do éter. E celebrei o meu Adonai em meus louvores, pois eu devia participar de sua herança. E ele acrescentou: escuta ainda o que teu companheiro irá dizer-te. Quando com um corpo não próprio subires aqui,
misericórdia e bondade ao Melahim do Ruá. Pegarás a vestimenta que vires, e quanto às outras, achá-las contadas e guardadas cuidadosamente. Igualar-te-ás então aos Melahims que estão no 7º céu. E ele me fez subir ao 6º céu. E não havia mais Melahims nem à direita, nem à esquerda, nem trono no meio. Todos os Melahims, porém, possuíam a mesma forma, igual esplendor, e foi-me permitido juntar a minha voz a deles, e as minhas ações de agradecimentos aos seus cânticos de louvor. E lá se invocava o primeiro Pai, depois o Machia, seu amado, e depois o Ruach HaKodesh. E unos eram os corações e as vozes, mas elas não se pareciam em nada com as dos 5 céus inferiores. E as coisas que se diziam eram bem diferentes, mais suaves eram as vozes, mais brilhantes eram a luz. Tão brilhante que a luz que havia visto nos 5 céus me parecia só trevas comparada com aquelas que nesses lugares resplandecia. E com o coração cheio de alegria, louvei com os Melahims aquele que havia prodigalizado assim a luz àqueles que têm a imuná em suas promessas. E supliquei ao Melahim que me guiava, que fizesse que, a partir deste momento, eu não mais retornasse ao mundo carnal. Digo-vos, pois, Ezequias e Josabe, meu filho, aqui só há trevas, só há escuridão profunda. E o Melahim que me conduzia sabia o que eu pensava e me disse: se o teu coração vibrou de alegria à visão destes belos lugares, dessa luz admirável, muito mais ele se regozijará quando, chegado ao 7º céu, puderes ver a luz onde reside o Adonai, seu amado, que me enviou ao mundo e que deverá chamar seu filho. Pois não se manifestou ainda aquele que deve habitar este mundo corruptível. E não se conhece ainda os hábitos, os tronos, as coroas reservadas aos justos e aqueles que terá emuná neste Adonai, naquele que deve descer sob vossa forma, pois iminente e inefável é a luz que resplandece nesses lugares. Quanto à tua volta neste mundo e ao teu invólucro carnal, saibais que as tuas alegrias ainda não aconteceram. Diante dessa notícia eu me entristeci, mas ele me disse: não fiqueis tristes. E ele me levou ao éter, ao 7º céu, e eu ouvi uma voz que dizia: subirá ao último degrau aquele que habita entre os estrangeiros? E eu fui acometido pelo temor e estremecimento, pois ele falava de mim. Enquanto estava sob o efeito dessa comoção, eis que outra voz se fez ouvir e dizia: sim, que seja permitido ao santo profeta Isaías subir até aqui, pois eis o seu hábito. E interroguei ao Melahim que estava comigo e disse: quem é aquele que queria impedir-me? Quem é aquele que concordou que eu subisse? E ele me disse: aquele que te quis impedir habita acima dos esplendores do 7º céu. E aquele que obteve para ti autorização de subir é o Adonai Elohim, o Adonai, o Machia, que no mundo deve chamar-se Yeshua. Mas ninguém pode compreender este nome misterioso. É preciso abandonar o invólucro carnal e subir aqui. Ele me fez subir ao 7º céu, e lá eu vi uma luz admirável e uma multidão inumerável de Melahims. E lá vi todos os santos que viveram desde o tempo de Adão. Vi o santo Abel e todos os santos. Vi Enor e todos aqueles que com ele despojaram-se de seu hábito de carne. Vi-os revestidos de um hábito celeste, eram como os Melahims envoltos por um esplendor infinito. No entanto, eles não se encontravam assentados em seus tronos, e não tinham ainda as suas coroas brilhantes. E perguntei ao Melahim que estava comigo por que é que eles, após terem recebido seus hábitos celestes, não tinham ainda nem tronos nem coroas. E ele me respondeu: eles não têm ainda nem coroas nem tronos, mas verão, conhecerão quais serão os seus tronos e suas coroas quando o amado houver descido na forma sob a qual tu o verás. Pois nos últimos tempos Adonai descerá ao mundo e será chamado o Machia. Quando descer e vir a vossa forma, e se fará carne, e será um homem. E Elohim, deste mundo, manifestar-se-á através de seu filho, e deitar-lhe-osão as mãos,
e ignorando quem ele é, haverão de dependurá-lo em uma árvore. E é assim como poderás ver que a sua descida neste mundo será ocultada aos céus, para que não saibam quem ele é. E quando houver escapado ao Melahim da morte, ele voltará novamente no terceiro dia, e permanecerá ainda no mundo por 545 dias. E muitos santos ainda, então, subirão novamente com ele. Mas os seus ruás só receberão a vestimenta nupcial após Adonai ter subido com eles. É somente então que eles receberão seus hábitos e seus tronos e suas coroas quando ele regressar ao sétimo céu. Eu repeti as perguntas que lhe havia feito no terceiro céu, e ele me disse: quanto àquilo que acontece no mundo, tudo é como aqui. E enquanto conversava assim com ele, eis que surgiu entre os Melahims do sétimo céu um Melahim mais resplandecente que aquele que do mundo me havia feito subir. E ele mostrou-me livros, mas esses livros não eram como o deste mundo, e eu os abri e eram escritos, mas esta escrita não era igual à escrita deste mundo. E foi-me permitido lê-los, e eis aqui, nestes livros estavam escritos feitos as proezas dos filhos de Israel, que tu conheces, ó meu filho Josabe. E eu disse: sem dúvida, sabe-se no sétimo céu tudo o que se passa neste mundo aqui. E lá eu vi a grande quantidade de vestes e de tronos e de coroas, e disse ao Melahim que me guiava: para quem são essas vestimentas, esses tronos e essas coroas? E ele me respondeu: essas vestimentas são destinadas àqueles que no mundo acreditarem nas palavras daquele cujo nome eu te disse. Aqueles que vão colocar em prática essas palavras e que depositarão toda a sua confiança no madeiro. É a eles que essas vestimentas serão destinadas. E vi alguém cuja majestade superava a majestade de todos os outros, uma majestade imensa e inefável, e enquanto eu olhava, todos os santos que eu tinha visto e todos os Melahims vieram a ele. Adão, Abel, Sete e todos os santos de todos os tempos antigos aproximaram-se e o adoraram, e em uníssono cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles. E ajuntei a minha voz às suas vozes, e de repente todos os Melahim se aproximaram e adoraram-no, e o louvaram, e ele se transformou e tornou parecido ao Melahim. E o Melahim que me guiava disse-me: eis aquele que se deve adorar e louvar. E o Melahim me disse: eis o Adonai, de toda a majestade que viste. E quando eu conversava com ele, vi outro personagem resplandecente de majestade, parecia a primeira. E os santos que se aproximaram dela adoraram, cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles, mas a sua majestade não se parecia à majestade deles. Os Melahim se aproximaram, então o adoraram, e eu vi Adonai e o segundo Melahim, e os outros permaneciam de pé diante deles. E este segundo Melahim que eu vi encontrava-se à esquerda do meu Adonai. E então eu perguntei àquele que me conduzia quem era ele, e ele me respondeu: adora-o, pois é o Melahim do Ruach HaKodesh, que falou pela tua boca e pela tua e de todos os santos. E os olhos da minha alma foram abertos, e eu vi uma grande majestade, e o seu brilho era tão ofuscante que eu não conseguia mais ver nem o Melahim que estava comigo, nem todos os Melahims que tinham observado, louvando ao meu Adonai. No entanto, vi todos os santos contemplando essa majestade com amor e arrebatamento, e o meu Adonai aproximou-se de mim, assim como o Melahim do Ruach, e me disse: vê, foi-te permitido contemplar a Hashem. E o Melahim que estava comigo recebeu, graças a ti, o dom da força. E contemplei o que meu Adonai e o Melahim do Ruach adoraram, e ambos louvaram a Hashem. E de repente todos os santos se aproximaram e ajuntaram-se às suas adorações. E todos os Melahims e todos os santos se aproximaram e adoraram a Hashem. E todos os Melahims continuaram o seu concerto de mais altos louvores.